Vamos comentar um pouco sobre a fala do Zuckerberg sobre liberdade de expressão nas redes sociais. Tá? Ele gravou um vídeo e postou na internet um vídeo sobre o que ele pretende fazer com relação às redes sociais dele. Então, ele começou dizendo que ele criou as redes sociais para dar liberdade para as pessoas falarem, só que as pessoas começaram a usar as redes sociais de maneira negativa e com discursos que não deveriam existir. E por conta disso ele foi pressionado pelos governos e pela mídia para ter uma maior moderação. Ele não fala em censura, ele fala moderação com relação aos conteúdos. E aí ele foi criando no próprio algoritmo alguma coisa para poder frear essas informações. Que ele cita alguns casos lá que não devem estar sendo falados nas redes sociais. Tá? Então, após essa pequena explanação, ele diz o que ele vai fazer. E ele vai acabar com aquelas empresas de fact-checking, as empresas de checagem, sabe, essa Lupa, outras aqui no Brasil que fazem essa checagem. Ele disse que essas empresas, sob o pretexto de estar combatendo fake news, acabaram censurando pessoas que têm um entendimento político diverso da deles. Ou seja, essas empresas, elas têm um viés político de esquerda e elas acabavam, no fim, cancelando todo mundo que tinha viés político de direita, que fazia um comentário político de direita. E que por isso ele vai adotar as notas da comunidade, para o próprio usuário controlar o conteúdo, se ele é verdadeiro ou falso. Então você posta um conteúdo e a própria comunidade vai dizer se aquele conteúdo é verdadeiro ou falso. Não uma empresa contratada que vai dizer, mas o próprio usuário que vai estar entrando na matéria e colocando lá uma notinha de rodapé se ela é verdadeira ou falsa. 2. Ele diz que vai simplificar a política de conteúdo. Isso significa que alguns conteúdos que eram proibidos de falar na rede social, agora não serão mais. E ele cita exemplos como imigração e ideologia de gênero. Está falando que esse tipo de conteúdo não vai ser retirado mais. Ou seja, porque eles estavam diminuindo o discurso, o debate. Ou seja, a maioria estava sendo calada pela minoria. Ele diz que com a ideia de ser um discurso mais inclusivo, de incluir a minoria, ele estava excluindo a maioria. Entendeu? Então isso é totalmente antidemocrático. O discurso tem que ser ouvido, tanto da minoria quanto da maioria. Terceiro, ele diz que o algoritmo da plataforma agora ele vai ser regulado para não cancelar tanto como é atualmente. Entendeu? Eu já tive plataforma cancelada das redes sociais por exibir arma, mas só que o meu conteúdo é um conteúdo policial. Então fica difícil em algum vídeo não aparecer arma. Mas não é que eu estou fazendo uma apologia ao uso de armas. É porque em certo momento no vídeo vai aparecer arma. E o algoritmo identificou isso e me cancelou e nem tchau não deu. Eu não tive nem o que fazer. Então esse tipo de pesquisa do algoritmo ela vai ser mais afrouxada para que pegue coisas mais graves que ocorram na rede social. E que esse tipo de coisa, por exemplo, um vídeo que alguém está exibindo uma arma, alguma coisa, seja feita uma reclamação, e aí depois de fazer uma reclamação, ou seja, a própria comunidade. A ideia que ele está querendo fazer é que a comunidade regule a rede social. Então nós vamos fazer uma reclamação de um conteúdo, o algoritmo vai analisar, e depois eles vão analisar se esse conteúdo realmente ele é ofensivo ou não. E não já direto o algoritmo já matar o conteúdo antes de ter alguma reclamação. Agora, se o conteúdo é grave, o próprio algoritmo vai tirar. Isso é para evitar erros, como eu disse que aconteceu comigo. 4. Ele diz que o algoritmo vai liberar conteúdo cívico. Ou seja, o algoritmo hoje restringe todo o material político. Então, se você dá sua opinião política nas redes sociais, ela é restringida. O algoritmo não entrega como entregaria uma outra matéria. Entendeu a patifaria? Então, ele está dizendo que lá nos Estados Unidos ele vai tirar. Aqui no Brasil eu não sei. Mas lá nos Estados Unidos ele vai tirar essa restrição. Então a pessoa vai poder dar sua opinião política. Entendeu? Então, se eu gosto da esquerda, eu dou minha opinião da esquerda. Se eu gosto da direita, eu dou minha opinião sobre a direita. Então, esse assunto cívico, que ele está dizendo, assuntos políticos, serão liberados nas redes sociais. E como que vai controlar se é fake news ou não? A própria notas da comunidade. Ele diz que as notas da comunidade vão controlar todo tipo de fake news que acontecer na rede social, inclusive de conteúdo cívico. 5º, ele vai tirar os moderadores lá da Califórnia e levar para o Texas. Só que nós percebemos o que nessa fala?
nós percebemos que a rede social nos censura o tempo todo. Que nós somos um bando de retardado criando conteúdo e ele e o algoritmo, esse pessoal de fact-check, que vai dizer se o seu conteúdo é bom ou não. E não os seus seguidores vai dizer se o seu conteúdo é bom. São esses caras aqui que falam se o seu conteúdo é bom ou não. Então, esses caras de rede social, eles controlam o nosso conteúdo. A gente se mata fazendo conteúdo para um cara desse vir controlar. Esses são chamados metacapitalistas que nós sempre combatemos, os metacapitalistas. E devemos combater, porque esses caras não são bonzinhos coisa nenhuma. 5. Ele diz que junto com o presidente Trump, eles vão combater a censura nas redes sociais no mundo inteiro. Veja bem, agora ele não está falando mais dos Estados Unidos. Ele está falando no mundo inteiro. De que forma? Ele fala que toda vez que uma empresa americana que tiver em solo estrangeiro, mas ela seja americana, e ela for obrigada a aplicar a censura, os Estados Unidos vai agir, tá? E aí ele cita tribunais latinos que dão decisões obscuras. E isso inclui o Brasil. Então, nesse momento que ele diz isso, ele nos inclui. Quando ele nos inclui, o que o nosso Congresso tinha que fazer? O que os nossos deputados de direita deveriam estar fazendo? O maior escarcéu nas redes sociais e pedindo para chamar o representante dessa empresa na comissão, não sei qual comissão, Constituição e Justiça, Comissão de Informática, vê lá qual comissão que chama, mas chama o dono dessa empresa, o representante no Brasil dessa empresa e pergunta sobre isso que ele falou. Quais decisões e que tribunal que está fazendo isso aqui no Brasil? E com cópia de todas as decisões. Aí nós vamos saber quem tá mandando ofício para a rede social, falando, ó, bloqueia o canal daquele cara lá, mas não fala que sou eu. Não fala que é por causa de decisão judicial. Fala que é política da comunidade. E aí o cara vai lá e derruba o seu canal, mas foi por uma ordem de um juiz. Se isso aconteceu, nós temos que saber. E como que nós vamos saber? É só através de uma comissão. Então nós temos urgentemente, o Congresso tem que chamar o representante da Meta para informar se isso está acontecendo no Brasil. Se quando ele disse América Latina, se inclui Brasil, que nós sabemos que inclui. Mas nós queremos prova disso, ofícios. Me dê os ofícios que vocês receberam e qual juiz que mandou ofício para cancelar a conta dos outros, sem o devido processo legal. É isso que os nossos deputados de direita deveriam estar fazendo. Eu já digo que vai acontecer. Toda empresa americana que estiver em solo estrangeiro e que for coagida a cometer censura, o presidente Trump vai agir. Então isso é o que eu tenho para falar para vocês sobre a fala do Zuckerberg. Alertando que ele não está fazendo isso porque ele é bonzinho, não. Ele está fazendo isso porque ele está vendo que a porca está torcendo o rabo para o lado dele. Entendeu? Porque o Trump foi eleito contra a rede social dele. A rede social dele metendo um pau nele, chegando couro no Trump, e o Trump foi eleito contra Zuckerberg, contra todo mundo. E mesmo assim ele foi eleito. Sabendo disso, o Zuckerberg, como é um empresário e sabe que pode tomar uma ferrada do caramba dentro dos Estados Unidos, que o Trump pode acabar com ele, pode dizer que ele promove a censura e é contra os direitos humanos e acabar com ele, com a empresa dele. O que ele fez? Correu para debaixo da asa do Trump.